No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Alto Evolucionário, que será o vilão de Guardiões da Galáxia 3. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar sobre os poderes e sobre um pouquinho da história do vilão Alto Evolucionário, que vai ser o principal antagonista de Guardiões da Galáxia 3. Ele já está sendo destacado nas primeiras críticas como um dos pontos altos do filme, então bora conhecer um pouquinho mais da história deste personagem. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal e depois, se vocês gostarem do conteúdo, também deixe o seu curtir, porque ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e para vocês não custa nada. O Alto Evolucionário, ele era um humano, né, chamado Herbert Wheatham, e ele foi apresentado nos quadrinhos da Marvel em uma história do Thor. Ele era apenas, né, ele iniciou a sua trajetória aí como um cientista interessado na genética humana. Ele começa a avançar em suas pesquisas de manipulação genética, até que ele pega o dálmata dele e transforma esse cachorro, coloca nele ali uma consciência de chimpanzé, uma inteligência um pouco maior, e ele fica meio que humanoide ali. Essa sua primeira criação em relação às suas pesquisas de manipulação genética, obviamente assustaram muita gente ali na universidade dele, e os humanos, assustados com aquele monstro, mataram o animal. Nisso, o Alto Evolucionário, que ainda não tinha esse nome, decide continuar sua pesquisa em um lugar isolado. Ele fica apavorado com o que os humanos fizeram com o bichinho de estimação dele, que era filho dele, basicamente, né? Porque foi uma criação dele, então ele tinha um apego muito forte com essa criatura. E aí ele decide continuar suas pesquisas em um lugar isolado. E nisso ele foi avançando suas pesquisas de manipulação genética, ele não parou por ali, ele acabou criando uma nova raça, os Novos Homens, que são uma raça híbrida de humanos e animais. E nisso, dentro de Guardiões da Galáxia 3, dentro do UCM, a gente vai ver que ele é o responsável pela criação do Rocket Raccoon e de todos esses traumas que o Rocket carrega. O Rocket era sim um guaxinim comum e agora tem um intelecto absurdo, ele é um dos maiores mecânicos do universo, né? Então, essa parada do Alto Evolucionário estar diretamente mexendo com manipulação genética e criando os Novos Homens já existe no CM com o Rocket desde o comecinho e agora será mais ampliado, ou seja, o Rocket Raccoon é um membro dessa raça, dessa espécie dos Novos Homens. E uma outra coisa que a gente já andou vendo no CM que tem ligação com o Alto Evolucionário dos quadrinhos é a montanha de Wundagore. Se vocês assistiram Doutor Estranho Multiverso da Loucura, vocês viram que aquela montanha onde a Wanda vai lá para conseguir ler os ensinamentos do Darkhold que estavam transcritos nas paredes daquela caverna, aquilo ali é a montanha de Wundagore. Ali era o epicentro do poder da Feiticeira Escarlate, né, onde o Kton gravou todos os ensinamentos que estavam no Darkhold. Nos quadrinhos, é naquele lugar onde o Alto Evolucionário constrói o seu laboratório e continua suas pesquisas com os Novos Humanos, e lá ele cria um exército de Novos Humanos que ele chama de os Cavaleiros de Wundagore. E nisso ele acaba descobrindo que o Darkhold estava ali e começa a misturar as suas pesquisas de manipulação genética com a magia contida no Darkhold, aquele livro que corrompe as pessoas, aquele livro extremamente perigoso. Nisso, ele acaba extrapolando o uso dessa magia e liberta o Kton. Só que ele e os Cavaleiros de Wundagore dele conseguem aprisionar esse demônio novamente. Porém, no dia, lá no momento, no meio dessa situação toda, uma mulher deu à luz a duas crianças e uma dessas crianças acabou sendo tocada pelo Kton. Essa criança depois ficaria conhecida como Wanda Maximoff, ou seja, o Alto Evolucionário também, nos quadrinhos, tem interferência direta nos poderes da Wanda, então ele diretamente criou a Feiticeira Escarlate, e ele também, lá nos quadrinhos, foi responsável pela criação de uma outra heroína, a Jessica Drill, né, a Mulher-Aranha. Por quê? Porque ele fazia também algumas pesquisas junto com o pai da Jessica Drill, e ela acabou se envolvendo em um acidente lá no laboratório, e depois disso também acabou conquistando os seus poderes. A máquina que ele usava, né, que ele desenvolveu para usar essa aceleração genética e acabar descobrindo suas pesquisas, se chamava Acelerador Genético, e provavelmente isso vai estar também inserido em Guardiões da Galáxia 3. No CM, o laboratório dele não estará na montanha de Wundagore, porque a gente já viu essa montanha Doutor Estranho Multiverso da Loucura, e não tinha nada dele ali, e o Rocket já foi criado muito antes desse tempo, então ele já está estabelecido com a sua base e tudo mais, e isso irá adaptar muito provavelmente uma outra base dele dos quadrinhos, que é a Contra
Terra, sua primeira grande criação que serviu como uma ameaça para a Terra, e foi o local onde ele imaginou como sendo um paraíso localizado na órbita da Terra, mas do lado oposto do Sol, um lugar que serviria como uma região livre de corrupção. A Contra-Terra teve até o seu próprio herói, o Adam Warlock, algo que também será mantido aqui, porque nós já vimos nos trailers que o Adam Warlock e o Autoevolucionário estão trabalhando juntos. Só que a diferença é que nas HQs, o Adam Warlock ele surge na Contra-Terra, enquanto aqui no CM a gente viu que ele foi uma criação dos Soberanos, que é aquele povo douradão, com a Aisha lá, que seria a Eva, e o Adam Warlock, que é o Adão. Bom, voltando agora aqui pro Autoevolucionário, vamos falar um pouquinho dos poderes que ele conquistou baseado em toda essa pesquisa de manipulação genética dele. Ele conseguiu acelerar sua própria evolução, ganhando poderes sobre-humanos como força, inteligência, durabilidade e fator de cura extremamente avançados. Também possui uma telepatia e uma invisibilidade mental que impede outros telepatas de encontrarem e tomarem a sua mente. Então, ao mesmo tempo que ele pode tomar a mente das pessoas, a mente dele não pode ser encontrada por outros telepatas. Ele também tem uma projeção astral onde ele separa o seu espírito do seu corpo físico, é capaz de gerar campos de força, raios plasmáticos e também pode manipular massa, aumentando e diminuindo o tamanho ali do seu corpo, mais ou menos um princípio aí que o Homem-Formiga usa em seus poderes. Ele também desenvolveu o que a gente chama de evolução artificial, que lhe permite forçar uma evolução de outras formas de vida ou retrocedê-las, ou seja, ele pode avançar com o humano, tornando um humano semelhante a ele com esses poderes e tudo mais, e também pode retroceder a raça humana a um momento onde o humano não é inteligente, né? Então ele tem essa capacidade de manipular a evolução genética de outros seres. E ele também conquistou uma espécie de imortalidade alterando seu código genético para chegar numa vida eterna usando, né, o seu traje. Ele criou um traje ali que torna ele cada vez mais robô e menos humano, e esse traje, ele imprimiu a sequência genética completa do autoevolucionário e tem isso lá gravado. Então, caso o autoevolucionário morra, esse traje é capaz de ressuscitar, digamos assim, esse autoevolucionário juntando todo o seu material genético novamente. Essa sua armadura, ela é um exoesqueleto evolutivo que o protege também contra ataques físicos, de energia, psionicos e mágicos. Seu traje também tem uma defesa automática que lhe protege de forma instintiva, mais ou menos para os fãs de Naruto, do mesmo jeito que a areia do Gaara. Esse traje também, né, o corpo dele, que esse traje mesclou o corpo dele e tudo mais, tem um suporte de vida que recicla o ar dele e também fornece água e comida infinitas, então ele pode ficar em qualquer lugar, sobreviver no espaço por não sei quantos anos, tá tranquilo. No CM, a sua personalidade foi descrita como um homem charmoso, louco, arrogante e perigoso, e além disso, pelos trailers deu pra perceber que toda essa sua pesquisa de manipulação genética e criação dos novos homens será mantida. Uma outra coisa legal do trailer que eu já tinha falado na análise do trailer de Guardiões da Galáxia, que se você quiser assistir pra depois conferir no filme se eu acertei muita coisa, é que a gente vê dois tempos do autoevolucionário, um quando o Rocket foi criado e outro atual, e a gente vê que no primeiro, no passado, ele era muito mais humano do que no segundo, que ele já tá muito mais máquina. Então essa evolução dele, ele se tornando cada vez mais um robô e perdendo a sua humanidade, também será mostrada dentro do CM. Então, pessoal, basicamente sobre o autoevolucionário é isso que a gente tem das HQs. Depois a gente vai fazer um vídeo analisando Guardiões da Galáxia, respondendo perguntas de vocês. Então já se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação e vão lá pro Instagram, né, que é a nossa rede social principal, porque é lá que a gente abre as caixinhas de perguntas e vocês mandam as suas dúvidas pra gente respondê-las em vídeos por aqui. É isso, pessoal, muito obrigado. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir. Até a próxima. Tchau, tchau.